Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira, que fala das coisas de Deus, que prega a escatologia consumada. Pedindo aos irmãos aí que se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas tenham entendimento do Evangelho. E bem-vindos sejam todos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui com a mensagem da qual tem como tema os evangélicos ainda não se converteram a Cristo. Fazendo algumas observações, o chamado evangélico, o crente, né? Você fala sobre eles não estar convertido a Cristo. O que eles falam? Eles dizem: mas Lira, como é que eu não estou convertido a Cristo se eu já aceitei Jesus, se eu tenho a minha igreja, não falto um culto, eu guardo o sábado, eu dou dízimo, eu faço a Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa, eu dou o meu dízimo bem direitinho e não falto um culto. Então, meu amado, são exatamente essas coisas, né? São exatamente essas coisas que testifica que você não é convertido a Cristo. Porque essas coisas de subir monte, descer monte, dar dízimo, Santa Ceia, que é Páscoa, dar dinheiro para o teu pastor, ter a tua igreja, são exatamente essas coisas que testificam que você não vive a plenitude da graça e que você não conhece o Novo Testamento e que na verdade você não sabe o que é lei e o que é graça. Então, nós já pregamos várias mensagens sobre a lei de Moisés e dissemos para quem foi, que não é mais para ninguém, e até quanto tempo é que durou, e como foi que se deu a lei de Moisés e para quem foi, e que o dono do mundo, por o judeu não ter cumprido, ele veio e cumpriu e aboliu, e que a Bíblia fala de dois povos, que são os gentios, que são vós, que sou eu, e que a primeira aliança que se refere aos profetas, a Moisés e ao Jesus de Nazaré, a lei de Moisés, não foi para nós, para os gentios. Então, meu amado, olha, eu vou tentar levar o teu entendimento para você aprender a saber, a fazer a separação do Deus de Israel, do Cristo, do Deus de Israel, do Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Então, olha, eu vou abrir para vocês aqui, 2 de Coríntios 3, eu vou ler do 13 ao 16, preste atenção para vocês abrirem a mente, né, e se libertar da mão dos homens e vir para Cristo, porque, meu amado, o Deus de Israel não é Cristo, o Jesus de Nazaré não é Cristo, já foi uma manifestação de Deus para Israel somente, como espírito e como carne. Eu já expliquei para vocês. E o Cristo ressuscitado é o Deus para sempre, onde não tem mais manifestações, e que toda a escatologia, toda a sua obra de Deus já foi consumada, e ele voltou a ser o que sempre foi, espírito, e habita em nós, ele mora em nós.
Entende, meu amado? Então, olha, 2 de Coríntios 3, 13, 16. 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, olha, Lira, o que é o véu? O véu é exatamente o que o teu cão faz com vocês, é a primeira aliança, que nunca foi para você, né? E que foi só para um povo e que não é mais, porque desvaneceu, chegou ao fim. E que esses cão guloso, como na lei tinha sacrifício e as pessoas tinham que fazer para Deus se manifestar neles, e eles não chegaram a lugar nenhum porque tropeçaram na pedra de tropeço. Então Deus veio para cumprir a lei e os profetas. Por quê? Porque a segunda aliança só poderia se estabelecer o ministério do Espírito quando o ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, se cumprisse. Como os judeus não puderam cumprir, né? Então Deus veio, cumpriu e aboliu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. O fim de toda essa mentira que esses cães aí chamados pastor, que não são pastor e não são nada, porque na nova aliança, no ministério do Espírito, não existe mais pastor e nem existe mais profeta. Tudo é Deus em você, e é para tu viver por fé nisso. Então, meu amado, olha, então o que Moisés fazia? Moisés, como ele sabia que o ministério dele estava se desvanecendo, estava chegando ao fim, então ele punha véu nos filhos de Israel, para que eles não percebessem que aquele ministério dele estava acabando, que aquele sacerdócio ia acabar e que viria um novo sacerdócio, que é exatamente o sacerdócio de Cristo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. O nosso pastor é Cristo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Não existe mais tabernáculo humano. O que tem aí são empresas. E Lira, quem é o tabernáculo? Quem é o santuário? Quem é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo. Ele habita em nós. Ele não habita em santuário feito por mão de homem. Vocês estão aí enchendo essas empresas, sendo roubados, chamando Deus de mentiroso, e vocês não percebem. Então, tentando abrir a tua mente, nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, onde nós pregamos por amor, nós pregamos por fé, e nós pregamos a escatologia consumado, exaltando o nome de Deus, dizendo e mostrando que tudo já está consumado, que Ele, o dono do mundo, já fez tudo, e que homem nenhum não pode fazer nada por você. Tudo isso aí é engano. E que o justo viverá por fé. Quando você vai para a tua igreja, quando tu vai dar dinheiro para esse teu cão, ou fazer algo relacionado à tua obra, você está chamando Deus de mentiroso e dizendo que ele morreu em vão. Então, meu amado, olha, o que Moisés fazia é o que os cães continuam fazendo até hoje, botando o véu da religião sobre vocês, para que vocês não vejam, né, que tudo isso daqui, a antiga aliança nunca foi para tu, que não é mais nem para os judeus, e que é um engano. Esse é o véu. E quando é que você vai entender isso? Quando você entender que você já está na nova aliança, no ministério do Espírito, nas 14 cartas de Paulo, e que é para você viver só por fé. Não é para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para tu ter cão para te roubar, não é para você ficar fazendo obras, é para você crer na obra de Deus, meu amado, que já foi consumada na cruz.
Então, meu amado, olha, no 14 ele diz, ó, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, cara, olha, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Meu amado, vocês, né? Vocês aceitam Jesus. Vocês dizem que são crentes. Vocês dizem que ama Jesus. O que que vocês fazem? Vocês não crê na palavra, vocês não crê no evangelho, diz que é heresia. Vocês dizem que ama a Deus e todo primeiro domingo de cada mês vocês matam ele. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Meu amado, presta atenção, sai dessa loucura. Sai dessa loucura, meu amado. Olha, a gente só pode fazer algo em memória de quem está morto, meu amado. Tu quer fazer algo em memória de alguém, vai fazer algo em memória de parente teu que já morreu. Se a tua mãe já morreu, se o teu pai já morreu, se a tua avó já morreu, se o teu avô já morreu, então, cara, tu pode fazer tudo em memória dele. Porque ele morreu, meu amado. Vocês com essa macumba da Santa Ceia, pelo amor de Deus, vocês estão dizendo que o Cristo ele não ressuscitou, que no terceiro dia ele não voltou e que ele está morto. Deixam de ser inteligente, meu amado, para não falar outra coisa. Então, meu amado, olha, mas o sentido deles aqui, né? Paulo está pregando aos Coríntios e está se referindo à antiga aliança, tentando abrir a mente dele, o que eu estou tentando fazer com vocês, que é difícil, né? Porque não foi o meu pastor que disse, não foi o meu cão que falou. Então, olha, mas o sentido deles se embotaram. Eles quem, meu amado? Eles quem? Quem foi que estava sob a lei de Moisés? Só os judeus, meu amado. Só os hebreus. Mas o sentido deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu, o véu da religião, o véu de Moisés, a antiga aliança, foi removido, e o que eles fizeram? Igual o teu demônio, macho, o teu cão, o teu chamado desgraçado pastor, permanece pregando uma coisa que nunca foi para vocês e que não é mais para ninguém. Por quê? Porque em Cristo foi removido, foi abolido. É o que está escrito aqui, incrédulo. Como é que vocês dizem que são crentes, meu amado? Se você lê aqui e vocês continuam na tua macumba, meu amado, olha, mas o sentido deles se embotaram. O que é lira? Uma coisa embotada. Embotada é uma coisa que tu não vê direito, macho. Tu diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Tu não está vendo direito, ô incrédulo. Como é que Deus, o corpo de Cristo pode ser um pedaço de pão se Deus é Espírito? Como é que o sangue dele pode ser um suco mais barato se Deus é Espírito e não tem sangue? Espírito não tem sangue. Então, o sentido embotado é como um limpador de para-brisa que você vai dirigindo e está chovendo muito e o limpador ele não está funcionando direito. Então fica embotado. Fica embotado, o vidro fica embotado, você não consegue ver direito. Que é o que acontece com vocês evangélicos. Vocês fazem a macumba da Santa Ceia, vocês fazem tudo que estava na lei de Moisés e que em Cristo foi removido e que nunca foi para tu. Então, vocês não podem estar convertidos a Cristo se vocês estão na antiga aliança. E mira quem era da antiga aliança. A antiga aliança, meu amado, era Moisés. A antiga aliança era o Deus de Israel. A antiga aliança era o Jesus de Nazaré, que nunca veio para mim e nunca veio para tu e que não existe mais. Não é mais para ninguém. Por quê? Porque esse Jesus de Nazaré e esse
e esse Deus de Israel foi duas manifestações de Deus somente para Israel. E o Cristo ressuscitado é a terceira e última manifestação dele como Espírito em nós e para sempre. E o ministério do Espírito, o sacerdócio mudou. Não é mais o ministério físico, agora é o ministério do Espírito, onde tudo é Deus. Não existe mais participação de homem. Então, inteligente, olha, mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, Paulo está falando ao dia de hoje, né? O dia de Paulo, há 2000 anos atrás. E eu digo, Paulo, até o dia de hoje, Paulo, os cães gulosos continuam botando o véu nos incrédulos e eles servem a eles e eles continuam na antiga aliança, que nunca foi para eles. Então, meu amado, olha, mas o sentido deles se embotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Removido o quê? O Antigo Testamento, mano. A antiga aliança, o antigo pacto, a lei de Moisés foi removido. É para você estar aonde? Na segunda aliança, nas 14 cartas de Paulo. É para tu estar em Jesus de Nazaré? Não. É para tu estar no Cristo ressuscitado. Deus mesmo, que já está em ti. Então, no 15 ele diz, olha, mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Esse coração aqui é entendimento. Não é o coração que pulsa sangue. Esse coração aqui é entendimento. É a mesma falta de entendimento quando se lê Moisés, quando se lê a antiga aliança, né? Continua do mesmo jeito. Vocês não conseguem entender que isso daqui, a antiga aliança, não existe mais. E você pode ler, mas para explicar e não para aplicar, dizendo que tu é um ladrão, que tu tem que dar o dízimo, que tu tem que se batizar, que tu tem. Isso era uma coisa, né? Era uma coisa, na lei de Moisés, era uma coisa transitória. Toda a antiga aliança foi transitória, teve uma validade. Não tem mais validade, meu amado. Era transitória, era sombra. Enquanto a obra de Deus se cumprisse. Como? Através dele. O homem não pode fazer nada, meu amado. Você não pode nem dizer Jesus é o Senhor se você não tiver o Espírito Santo. Quer ver? Tu tenta aí. Que tu vai gaguejar e tu não fala. Então, olha, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ó. Aqui está falando comigo, mano. Aqui, quando, porém, algum deles, no plural, se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu o quê? A antiga aliança. Moisés, Jesus de Nazaré, o Deus de Israel. Roubo, escravidão. Tem igreja, nós somos a igreja. Então, meu amado, quando alguém se converte ao Senhor, quando você é liberto na tua metanoia, na tua mente, no teu entendimento, né? Então, você passa a entender que o Cristo ressuscitado está somente na nova aliança, está somente nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, somente. E que mesmo na nova aliança, né, tem algumas cartas de Pedro, tem algumas cartas de João, tem algumas cartas de Tiago, tem alguma carta de Judas que não é para você, que você tem que ler com entendimento. Apocalipse nunca foi para você, meu amado. Apocalipse é João, que ficou preso na ilha de Pátima,
né, para escrever Apocalipse para quem? Para as 7 igrejas da Ásia que iam passar pela a grande tribulação. Ou seja, Apocalipse foi escrito antes do ano 70, antes da consumação da escatologia consumada. E que não é para você. Você não é das igrejas da Ásia, não é igreja de parede, meu amado. Quando se fala em igreja aqui na Bíblia, são vidas, somos nós, os eleitos. Então, olha, ora, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Pronto. Acabou, meu amado. Nunca mais você tem pastor. Nunca mais você tem igreja. Nunca mais você dá ouvido a esse cão. E eles estão tudo doido, porque Deus nos revelou através de Paulo o Evangelho e nós estamos aqui botando quente. E nós cremos que as futuras gerações, né? As futuras gerações vão ser tudo libertas dessa macumba chamada sistema evangélico. E que, meu amado, todas as pessoas que se converteram ao Senhor, a graça de Deus nos basta. E nós vivemos a plenitude da graça. Não tem mais cão guloso. Não tem mais nada. É visível, palpável, tangível, visto a olho nu. Tudo espiritualmente. Pela fé. O justo viverá pela fé. Não adianta tu dizer que tem fé, meu amigo, que você não tem fé. Você tem fé, mas é no teu pastor. Você tem fé na tua igreja. Você tem fé, viu, evangélico? Você tem fé nas tuas obras, que para Deus é morta. Essa sua fé aí para Deus é morta, mas não adianta de nada. Então, olha, tudo isso, né? Tudo isso relacionado à lei de Moisés foi transitório, teve um tempo e já acabou. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, dito essas coisas, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá o like para que essa graça cresça para outras pessoas. E muito obrigado, graça e paz.